Vamos começar já respondendo as perguntas que vocês têm me mandado e vamos à primeira delas. Direito de família atual. Moro há mais de 5 anos com a permissão do proprietário em um determinado lugar. Eu posso requerer a propriedade por uso capião? Gente, essa pergunta aqui é muito oportuna porque as pessoas se confundem no que diz respeito aos requisitos para entrar com a ação de uso capião. Para entrar com a ação de uso capião, conforme eu já falei com vocês aqui no canal em outros vídeos, há necessidade de cara que a pessoa que está ocupando um determinado imóvel a título de posse, que ela tenha ânimos de dono, ou seja, então geralmente são aqueles casos, se foi um caso de aquisição do imóvel, através de um instrumento que não era possível passar escritura, então aí naqueles casos do justo título, a pessoa comprou, então para ela já era o dono, ela vai usar a ação de uso capião para formalizar aquela situação e através da uso capião adquirir a propriedade de forma originária. No caso em que a gente tem permissão do proprietário, a gente tem uma situação de comodato, que, entre aspas, para que vocês entendam, equivale ao empréstimo. Então alguém permitiu o uso daquele imóvel, né, por um determinado tempo, ou então a pessoa disse para o outro, olha, vai usando aí enquanto você precisar, quando eu quiser de volta eu te peço. Então quer dizer, não saiu aquela propriedade, aquele imóvel, ele não saiu da esfera de vigilância do proprietário. Então ele permitiu que alguém usasse aquele imóvel por um determinado tempo, ou até nem assinalou o tempo, mas a pessoa está usando aquele imóvel, está ali na detenção da coisa, por mera liberalidade do proprietário. Existe o conhecimento do proprietário, com relação àquele uso, tem a permissão dele, e então a gente tem uma situação aqui que a gente entende como temporária, porque a qualquer momento o proprietário pode dizer, olha, está cancelado o comodato, está cancelado o empréstimo, eu quero o meu imóvel de volta. Nessas condições não vai gerar uso capião nunca, porque faltam os requisitos da uso capião. Ainda que a pessoa fale aqui, são 5 anos no mesmo imóvel. Sim, 5 anos, usando a título de empréstimo. Ok? Segunda pergunta. O que acontece quando foi feito um acordo num processo de divórcio e a parte não cumpre com determinadas coisas, como, por exemplo, o uso do nome de casada. Então, provavelmente aqui o consulente está se referindo àquelas situações onde foi feito o acordo de divórcio e no tópico onde trata do nome de casada da mulher, ficou determinado que ela voltaria a usar o nome de solteira. E, decorrido já alguns anos, a pessoa não tomou nenhuma providência, continua usando o sobrenome do marido, né? Não levou em consideração aquele acordo que foi feito judicialmente e foi homologado pelo juiz. O que faz nesse caso? Bom, o prejudicado aqui, o consulente, ele não pode ir lá e obrigar a pessoa a deixar de usar o nome dele e cumprir o que ficou combinado lá no acordo. Então aqui, nesse tipo de situação, tem que entrar com a execução de acordo, né? Vai ter que voltar, vai ter que ir em juízo, esclarecer para o juiz, demonstrar para o juiz que foi feito um acordo, que o acordo foi homologado nesse ou naquele outro tópico e que a parte contrária não está cumprindo. Então executa-se aquele acordo judicialmente. Terceira questão. No divórcio ficou estabelecido que a guarda dos filhos ficaria para a mãe e tempos depois elas foram morar com o pai. Como fica a questão da pensão alimentícia? Então aqui é uma situação muito comum, principalmente nos casos de divórcio ou de separação, em que por ocasião dessa decisão os filhos estão saindo da infância, chegando na pré-adolescência e tudo mais, e aí chega num determinado momento que optam por ir morar com o pai.
E às vezes o casal se dá muito bem e não vê nenhum problema em fazer essa mudança. As crianças vão morar com o pai. Aí nós temos a questão uma questão aí para ser decidida pelo seguinte, que quando é atribuído a guarda para um, fica a obrigação de pagar a pensão alimentícia para o outro. Se eu tenho uma inversão da guarda de forma amigável, que é o caso aqui da pergunta, o ideal é que se faça esse acordo por escrito e que através de advogado se requeira a homologação desse acordo. Primeiro, para que seja estabelecido com quem está a guarda. Segundo, para que seja estabelecido a questão, o pensionamento das crianças com relação àquele outro que já está sem a guarda, bem como a questão do direito de visitas. Não é? Então, tudo que estava estabelecido para um, na medida em que eu inverto essa guarda, modifica tudo. E onde está o problema, vocês podem me perguntar, uma vez que o casal não está brigando, uma vez que de comum acordo foi feita essa alteração. Ora, não estão brigando hoje, não está havendo problema hoje, mas futuramente pode sim haver problema. Né? A parte contrária pode se sentir prejudicada, pode eventualmente, aqui a gente estaria falando uma situação até meio absurda, mas digamos que aquele que entregou a guarda para o outro entre com uma ação de execução de alimentos, por exemplo, ou que até durante a inversão daquela guarda houvesse uma ação de execução em andamento. Coisas que possam vir a exigir o cumprimento da obrigação com relação àquele que já pagava alimentos. É claro que o juiz não vai decretar a prisão do pai que tinha que pagar alimentos, é devedor de alimentos, mas está com a guarda das crianças. Por quê? Porque quando o juiz der o prazo, determinar que ele justifique porque não pagou ou que faça o pagamento, nesse prazo, através de advogado, ele vai dizer, olha, não estou pagando porque eu estou com a guarda de fato dos meus filhos. Mas até aí, gente, até chegar nesse ponto, vocês imaginam o estresse? Que coisa desagradável, que situação complicada. Então, o ideal é que, uma vez havendo alteração da guarda, que se faça um acordo e se leve para homologação judicial, a fim de preservar o direito de ambas as partes e estabelecer a obrigação de quem, com relação a pagar os alimentos, estabelecer a questão da guarda e o direito de visitação, né? Ainda que haja acordo, gente, mas é importante que exista um documento, né? Um título executivo judicial dizendo qual é a forma de cumprimento dessas obrigações, direitos e deveres com relação aos filhos e como foi estabelecido, tá bom? Porque se eu não tenho nada estabelecido e houver descumprimento, eu vou executar, eu vou exigir cumprimento como? Né? Se a parte contrária não está obrigada a fazer ou deixar de fazer, senão em razão de um título executivo judicial, aqui no caso que nós estamos citando, ok? Próxima pergunta. Num caso de união estável, a pessoa está há mais de 2 anos em união estável com o companheiro, e ela ressalta que quando ela foi morar junto com ele, ele já estava separado da antiga companheira há mais de 2 anos. E ela e o companheiro atual dela se veem surpreendidos com a citação para uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável e dentro dessa ação pedido de alimentos. A pergunta da pessoa é a seguinte: a ex-companheira, no caso a primeira, ela poderia ter pedido a dissolução de união estável, sendo que o companheiro já estava no segundo relacionamento? Ficou meio confuso para ela, né? Porque na cabeça dela, ficou meio confuso aqui para a consulente, porque na cabeça dela, se ele já tinha largado da outra e agora já está com ela, de onde saiu essa ação, né? O que motiva isso? Por quê? Então vamos lá, gente. Todas essas relações, união estável, morou junto, não sei o que, sempre gera
efeitos jurídicos. Por quê? Porque sempre vai gerar determinados direitos e, em razão desses direitos, obrigações para a parte contrária. Então, se eu morei junto com a pessoa, eu não tinha uma escritura de união estável, eu apenas morei com ela. Eu tenho direito de a qualquer momento, e não deu certo essa união, eu tenho direito a qualquer momento de buscar no judiciário que o juiz declare que houve sim uma união estável entre João e Maria por determinado tempo, que durante o decurso dessa união, diante do transcurso de tempo dessa união entre o casal, que foi adquirido bens, que houve filhos, né, que há dívidas ou não, enfim, tudo que aconteceu durante essa união que gerou direitos. Que o juiz reconheça que houve essa união e como como a Maria não está mais com João, que o juiz declare que houve uma ruptura dessa vida, dessa união estável, né? Através para ele determinar isso, ele vai determinar essa dissolução dessa união. Reconhecimento, ele vai atribuir direito a quem tem, né, a forma de divisão, que geralmente segue o regime da comunhão parcial de bens, os bens são divididos. Se houve bem dentro se houve filhos e dentro dessa ação a pessoa está discutindo questão de pensão alimentícia, guarda, visita, o juiz também vai resolver com relação a isso e no final ele vai dissolver aquela união estável. E por que isso é importante? E a consulente aqui, ela ficou meio surpresa assim e não entendeu. Ela tinha que entrar com essa ação, ele já está comigo. Gente, ele finalizou uma situação lá, foi finalizada uma situação que ele tinha anteriormente lá com a Maria e agora ele está com a Joana. Né? Então, para que a Joana venha a ter futuramente os seus direitos preservados e até possa buscar também um eventual reconhecimento de união estável, é preciso que o João já tenha resolvido o problema dele lá com a Maria. Senão a Joana aqui, futuramente, ela pode ter prejuízo, tá bom? Então é importante a gente esclarecer aqui pelo seguinte: como nós já conversamos em vários vídeos, uma coisa que a gente observa nos fins das relações, sejam elas de casamento ou de união estável. Fica rancor, amargura, chateação, aborrecimento, mágoa, uma série de coisas. Então, principalmente quando passam alguns anos e a parte contrária vai buscar os seus direitos judicialmente, a outra parte às vezes acha que está fazendo de propósito, que é absurdo, que é não sei o quê. Mas aqui, gente, a gente está discutindo direito. Isso pode ser feito a qualquer momento. O direito de ação, ele é constitucional. A pessoa pode sim buscar os seus direitos através da tutela jurisdicional do Estado, né? Se ela vai ter sucesso ou não, aqui é assunto para um outro vídeo de umas 3 horas, tá bom? Mas que ela pode buscar o reconhecimento dos direitos dela, é evidente que ela pode, né? Então, a parte contrária, ela não precisa ficar aborrecida quando ela é citada para uma ação assim e realmente ela viveu com a outra. Não, é a oportunidade que ela tem de colocar as coisas em pratos limpos, ver finalizada aquela situação que às vezes ficou pendente e a pessoa nem presta atenção, tá bom? Então, objetivamente aqui para essa consulente, a Joana, desculpa, a Maria, que é a primeira companheira, ela poderia sim entrar na justiça e pedir o reconhecimento e a dissolução, bem como a pensão alimentícia para os filhos. Muito embora, para pedir a pensão e a guarda das crianças, não precisaria entrar com ação de dissolução, mas não está errado não entrar e dentro da ação fazer todos esses pedidos. Tá bom, gente? Espero que tenha respondido as perguntas daqueles que me mandaram, que na verdade eu até já tinha respondido por escrito para eles, que tenha auxiliado você que está me assistindo e que eventualmente tem uma dúvida como essa, ou tem algum amigo que está passando por uma situação parecida, né? Não dá para a gente explorar muito aqui, são apenas rápidas pinceladas trazendo informação para vocês, tá bom? Agradeço vocês por terem me assistido. Como vocês sabem, eu sou Rosa Poza, advogada de São Paulo. Convido vocês
que não são inscritos ainda no canal, para tocarem aqui no sininho, para receberem as notificações, se inscrevam no canal, curtam os vídeos que tem publicados, estão aqui à disposição de vocês, né? Enviem as perguntas que vocês tiverem, que na medida do possível a gente vai respondendo, e eu encontro vocês no nosso próximo vídeo. Obrigado, fiquem com Deus. Um abraço a todos.